Nova Trento News chega com a matéria do dia de hoje. Olha, e hoje nós vamos destacar a reunião da Câmara de Vereadores que aconteceu ontem, segunda-feira, onde a pauta principal foi o polêmico projeto de número 013, de autoria do Executivo. Projeto esse que foi aprovado pela maioria dos vereadores. Mesmo a oposição sendo contra o projeto, PMDB e PR, mesmo assim os discursos não foram suficientes dos vereadores de oposição e os vereadores da situação votaram a favor desse polêmico projeto, o projeto de número 013, de autoria do Executivo. E nós estivemos lá, o Nova Trento News estava ontem na sessão da Câmara de Vereadores, e nós vamos aqui hoje repercutir 2 pronunciamentos na tribuna. Durante a semana nós vamos repercutir os pronunciamentos de outros vereadores também que usaram a tribuna. Nesse primeiro momento, nós vamos ouvir a vereadora Thair Massaneiro, do PMDB, que votou a favor do projeto. Mas aqui, nesse discurso, a vereadora Thair Massaneiro, ela praticamente dá uma dura no seu partido, no PMDB, e ela diz que não tem medo. Caso a justiça decida pela volta do vereador Leonir Maestre, ela sai tranquila, de cabeça erguida, porque o que ela fez realmente ela está na autoridade dela, porque ela está num país democrático e por ela estar no direito dela, hoje ela está exercendo uma cadeira na Câmara de Vereadores. Vamos ouvir o pronunciamento da vereadora Thair Massaneiro, que pega firme e duro no PMDB. Acompanhe. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas, o público aqui presente e os internautas que nos assistem. Quero cumprimentar o secretário adjunto da Saúde, Saulo, e secretário da Agricultura, tem mais autoridades aqui para que não esqueço, o motorista da Saúde, o nosso ex-vereador Merso, que eu esqueci você na outra sessão. Então, gente, mais uma sessão começa. Eu quero aqui voltar a falar, senhores, novamente, numa coisa que eu não gostaria de voltar a falar, mas sou obrigado. Pois tem certas pessoas que insistem em dizer que o vereador Maestre volta. Se voltar hoje ou amanhã, eu tenho consciência disso. É um direito que quando termina o meu, começa o dele. Isso já falei em outra sessão. Nada contra ele. Pois essas pessoas do meu partido são as que falam. Do PMDB. Não sei que tipo de democracia que praticam, ou se sabem que o nosso país tem democracia. Pois já disse aqui, nesta tribuna, que quando tomei essa decisão, reuni minha família, pois nós, eu e o meu esposo, havíamos conversado com um advogado de Itajaí, e um de Pouso Redondo, sobre o que estava acontecendo. O de Itajaí, ele era muito esperto e grande conhecimento de leis. Então ele falou para mim que eu buscasse meus direitos. E assim eu fiz. Então resolvi reunir minha família e assim tomei, essa decisão, para adquirir os meus direitos. Teve na minha casa, na época, que eu tenho muitos amigos, e também pessoas me encontravam na rua, se oferecendo para entrar na justiça, para que eu não queimasse a cara, talvez com meus correligionários, algo parecido, mas, como eu sou uma pessoa que eu sempre mantive uma palavra e uma linha de posição de não ser covarde, eu disse não. Eu já conversei com 2 advogados que entendem de leis e eu vou tomar essa decisão. Eu entrei com uma liminar na justiça, E não mandei ninguém tomar essa decisão porque seria covardia eu mandar terceiros fazer e não queimar a cara. Não é o meu hábito de
fazer esse tipo de coisa. Se eu acho que eu estou certa em alguma coisa, eu tomo minhas atitudes junto com a minha família, que é o que eu mais respeito, e junto com as pessoas que me consideram um voto, quando na eleição, de confiança. Então, por esse motivo, a minha obrigação é de defender o meu partido em cima da democracia, porque eu sei o que significa democracia, pois eu acompanhei a democracia do nosso país, o processo da democracia no nosso país. Talvez por esse motivo, meus amigos e colegas, que tem pessoas que não sabem somar, dividir 2, tira 2, de 4, fica 2. Mas eles acham que ainda continua 4. Mas não é assim, divisão se divide. E essas pessoas não acompanharam o processo do nosso regime democrático. Então, essas pessoas, eu acredito que é por esse motivo que essas pessoas ou não sabem que nós perdemos a eleição com quase 1.400 votos. Que tipo de somas que fizeram? Se é dividindo, ou é se somando, ou se é multiplicando. Essas pessoas continuam na rua falando bobagem sobre minha pessoa, sobre o partido, sobre a minha atitude. Essa atitude ainda tem uma liminar na justiça, em andamento. Se amanhã a justiça determinar de que o vereador Maestro volta, é o direito dele. Ele também está brigando por uma liminar, assim como eu também. Quando termina o direito de um, começa o do outro. Então, por isso, que eu digo assim, e afirmo, ninguém me tira do PMDB. Eu sou o PMDB, sou o PMDB. Faço parte do Partido Democrático Brasileiro. Pois eu, desde pequena, aprendi a votar num partido. E até hoje não estou aplicando. E não vou votar contra o meu partido. E não é ninguém que se acha o cancã que vai me tirar do meu partido. Acho que nem o meu marido tiraria eu do meu partido. Embora ele tenha até hoje pensamentos contrários. Já que continuam falando tanta bobagem, né, da nossa família. Assim como falaram de outros vereadores do nosso partido na época, porque votou contra o projeto, porque votou isso, porque aquilo, é porque o cara se vendeu. Não, a pessoa votou sob sua consciência. E assim eu vou fazer. Eu vou votar conforme a minha atitude, conforme a minha consciência. O que eu acho correto, o que acho não. Voto pela honra das pessoas que me depositaram voto de confiança. Acompanhei mesmo o processo da democracia, do regime democrático, muitas vezes pela televisão, até porque era, né, quem fica pegada na época, quase preto e branco, né? E lembro-me muito bem que quando começou a democracia, o regime democrático no nosso país, pessoas foram exiladas, pessoas foram até mesmo mortas, outras presas, né? Outras sumiram, nunca mais apareceram. Eu tenho uma lembrança muito grande no discurso do nosso saudoso Ulisses Guimarães, quando lutou pela democracia, ele e Tancredo Neves. Pois quando eu ganhei o meu segundo filho, foi quando Tancredo morreu, bem naqueles dias. Então eu chorava, eu fiz cesariana, fiz 3 cesarianas, e eu chorava pela perda de Ulisses Guimarães e do Tancredo Neves. E uma vizinha minha me perguntou por que eu chorava, se era de dor. Eu disse, não, eu tenho dor no coração
porque morreu alguém muito importante que vai traçar novos rumos para o nosso país, que é a democracia. Você ouviu a vereadora do PMDB, Thaí Massaneiro, que votou a favor do projeto de número 013, mas aqui nesse discurso ela colocou, né, a sua posição e ela explicou por que hoje ela exerce uma cadeira na Câmara de Vereadores. Quem também usou a tribuna na noite de ontem foi a vereadora Cristina Dami, do PR. Ela que votou contra o projeto de número 013 e fez também um discurso bem, né, aclamado, um discurso firme, forte, contra o projeto. E aqui a gente vai acompanhar o discurso da vereadora Cristina Dami, do PR. Acompanhe. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e os internautas. Eu gostaria de estar lembrando um pouquinho, eu vou falar sobre o projeto que vai entrar em votação daqui a pouco, um projeto onde diz o prefeito, diz o executivo, que é por motivo que foi o Ministério Público que pede para que se faça alguns ajustes, só que nesse projeto de ajustes de cargos, ele está aproveitando para aumentar alguns números de cargos, alguns salários, alguns benefícios para alguns funcionários, principalmente da parte dos comissionados. Eu lembro aos senhores que, conforme a Lei 2.455 de 2011, que determina um reajuste anual, uma reposição salarial para os funcionários públicos, que esse ano não foi cumprida. Esse ano veio uma justificativa do Executivo Municipal dizendo que a Lei 2.455, ela diz que o índice tem que ser através do INPC. E aí descobriram, para não dar o reajuste, para não dar a reposição, encontraram uma súmula do STF dizendo que seria inconstitucional usar um índice INPC, no caso, ou um índice federal, para reposição salarial. Porém, se tem uma lei que determina o reajuste, e para não dar o reajuste, você vai lá e procura, porque eu sempre digo, tem muitas brechas, mas a partir do momento que você tem um funcionário que atende o povo, funcionário efetivo, que come, que veste, que tem famílias para criar também, ele necessita dessa reposição salarial. Até porque o salário do efetivo, ele é muito baixo. Do comissionado é alto, mas do efetivo é baixo. Porém, foi justificado com essa súmula 42, que não tinha como dar esse repasse salarial, que era de 8,5%. Eu, defendendo, lógico, a minha classe, porque muitos acham que funcionário público não trabalha. A gente trabalha sim. A gente trabalha, a gente tem muito prazer em atender o povo e atender bem. Só que, repito, a gente tem família para criar e a gente necessita também, porque qualquer um sabe que de um ano para o outro você não compra o que necessita com o mesmo valor. Portanto, o prefeito não deu um reajuste, ele justificou através da súmula. Depois, então, ele fez um acordo com o sindicato de funcionários públicos, dizendo, vamos trocar o reajuste por 6 horas. 6 horas logo já vinham, porque sempre é feito aquele horário de verão. Sendo que alguns funcionários nem tiveram o privilégio das 6 horas e não tiveram o reajuste. Aí não foi procurado um outro índice, a resposta do meu pedido de informação está aqui, dizendo que estavam aguardando do Tribunal de Contas um outro índice que iam dar. Não deram, ninguém falou mais nada e ficou por isso mesmo. Aí chega um projeto a esta casa,
passando cargos comissionados de 6 para 12, de 7 para 9, eu até esqueci, mas todos ali têm um aumento de cargos comissionados. E eu digo aos senhores, a prefeitura está trabalhando 6 horas, a prefeitura tem funcionários sobrando. Para que aumentar o número de cargos? Todos nós sabemos que tem. Então, não concordo nessa questão de cargos, no projeto de aumento de cargos. Não concordo aumento de salário, porque se não tem para um, não tem para ninguém. Então, que primeiro cumpra esse, que seria apenas 8,5%, que era uma reposição salarial. Também não, então não concordo. Quanto a mudar a nomenclatura, passar que seja para assessor, ou para agente, ou para... Isso é o que pode mudar o que quiserem, pode mudar toda a nomenclatura, sou a favor, não tem problema nenhum, desde que não mexam no salário do que já está, do que já é. Não concordo. Nesse projeto tem também uma gratificação, uma porcentagem para quem tem responsabilidade técnica. Concordo. Eu acho que o técnico que ele assina, que ele põe ali seu certificado, seu diploma, para assinar, ele tem que ter sim. Ali concordo. Então, que fique bem claro aqui. Prefeito, o senhor está devendo a reposição salarial para os funcionários públicos municipais. Cumpra, para depois sim, pensar em dar reajuste para cargos comissionados. Porque qualquer um que está aqui ou que está em casa sabe que a maioria de cargos comissionados é cargo político. Então, é muito fácil favorecer quem está do seu lado. Mas vamos dar, vamos valorizar, vamos respeitar o funcionário efetivo, que está ali no seu dia a dia. E esse, até agora, ele não foi respeitado com essa reposição. Por isso, eu justifico o meu voto contra ao projeto que hoje está em votação. Por hoje é só, presidente, nesse primeiro momento. Muito obrigada. Você acompanhou 2 pronunciamentos da vereadora Tair Massaneiro, do PMDB, que votou a favor do projeto de número 013, e também o discurso da vereadora Cristina Dami, do PR, que votou contra o projeto de número 013. Reunião da Câmara que aconteceu ontem, segunda-feira. No transcorrer da semana, nós vamos repercutir outros vereadores que usaram também a tribuna. Permaneça com a gente, curta e compartilhe esta matéria. Nova Trento News, o seu canal de notícias.